Pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal. Hoje a gente vai falar sobre o caso da convecção livre entre placas paralelas. Esse caso aí, você deve imaginar, né, se tiver duas placas como essas aqui, ó, que estão desenhadas no cantinho aqui agora, uma placa preta aqui e outra preta aqui também, o que vai acontecer se tiver uma convecção, se as duas placas estiverem aquecidas? A convecção natural vai acontecer, vai formar aquela camada limite natural. Só que se esse comprimento for muito longo, alguma hora essas camadas limites vão se encontrar, né? E aí você vai ter um certo tipo combinado aí de convecção acontecendo, que é muito específica desse caso. Essas placas planas, elas são placas paralelas, como essa deve ser muito comum, vocês devem imaginar, principalmente entre aletas, né? Se você tiver um espaçamento entre aletas, por exemplo, que tiver que ser determinado, então você, dependendo de como essas aletas estão espaçadas, você pode ter que determinar aí um mecanismo de transferência de calor convectivo delas natural é guiado por esse modelo que a gente vai ver hoje. E como é que é isso, né? Você pode ter algumas condições nessas aletas. Você pode ter uma aleta que tem, por exemplo, a temperatura dos dois é a mesma. O que é? Se estiver ligados num bloco, né? Esse bloco tem esse bloco de um motor, por exemplo, igual aqueles motores antigos de moto, motor ainda atual, né, de moto de baixa cilindrada. Você tem aquelas aletas, elas estão ligadas num bloco, elas podem ter a mesma temperatura, ou pode ter o mesmo fluxo de calor, por exemplo. Elas podem ter condições que não sejam nada a ver uma com a outra, né? Ter uma temperatura seja completamente diferente da outra, um fluxo de calor que seja diferente da outra. E tudo isso aí vai acontecer, né? Esse encontro de camadas limites no meio, se ele ocorre, a gente tem essa condição. Se ele não ocorre, a gente precisa pegar os casos lá de escoamento com convecção natural em placa vertical e analisar cada uma separadamente. Isso aí só interessa esses modelos que a gente vai ver aqui agora, quando a gente começa a ter o escoamento que vai se desenvolver para algo aí, que vai começar a mergir essas camadas limites das duas placas no meio. Olha, no caso, tem que ter esses casos aí, a gente pode separar então alguns casos específicos, né? O que acontece se tiver aquecimento simétrico, isotérmico, se eu tiver a mesma temperatura dos dois lados? Olha, a gente calcula o número de Nusselt, ele é calculado com relação a S, vocês estão vendo esse S aqui, ó. Esse S é o espaçamento entre as aletas, então esse passa a ser o nosso comprimento importante para esse cálculo. O número de Rayleigh também é calculado com relação a S, que é essa distância entre as paredes, no caso, entre as placas. O número de Nusselt pode ser até reescrito dessa forma aqui, ó. Que é isso aqui você sabe o que é, né? Isso aqui é o H, esse Q ponto, que é o calor trocado em watts dividido pela área, é o fluxo de calor, que seria o QS nesse caso, né? E você teria esse fluxo de calor dividido pela temperatura da superfície menos a temperatura do infinito. O S é o nosso parâmetro de comprimento interessante que a gente usa para os nossos cálculos, e o K, que é o K do fluido. Repara bem que esse Nusselt aqui, ele tem com exponencial que ele vai decair à medida que esse número de Rayleigh ele começa. O número de Rayleigh pode diminuir, né? Ou você pode ter também o caso de ter um S sobre L que vai tender a zero. Seria esse caso aqui, ó, o S sobre L vai tender a zero. Esse termo aqui, o que acontece? Esse termo vai tender a zero, ou seja, isso daqui tende a um número muito alto, né? Esse exponencial ele vai começar a ser, quer dizer, isso aqui essa fração que está aqui em cima, 35 sobre esse número, vai tender a um número muito alto. Esse exponencial vai tender a praticamente 1, e aí vai ficar 1 menos... a gente começa a desconsiderar esse exponencial, na verdade. O exponencial vai tender a um número muito baixo, ele é negativo, né? Ou seja, ele vai decaindo. Assim, quando o que está dentro do exponencial elevado a algum valor, que esse valor começa a ficar muito alto, o exponencial tende a zero. Ou seja, esse valor aqui, o que sobra, é só o que está aqui, ó. E aí, se você tiver um S sobre L muito pequeno, né, tendendo a zero, o que é o S sobre L tendendo a zero? Significa que tem um espaçamento pequeno ou um comprimento muito longo de aleta. Quando ele começa a tender a zero, o seu Nusselt é calculado dessa forma aqui. Eu até coloquei ali uma seta aqui que não era para estar aqui não. Ó. Tá vendo? O Nusselt médio é calculado apenas com Rayleigh sobre 24 e esse espaçamento S sobre o comprimento L. Tá? Isso aqui também se considerando, né? Esses cálculos são considerados enquanto você tem o escoamento já completamente desenvolvido, ou seja, quando você tem esse S sobre L tendendo a zero, significa que seu escoamento, as camadas limites já se encontram e aí o escoamento é todo ali completamente desenvolvido. Dali para frente, aquela mesma ideia de completamente desenvolvido que a gente tem para tubos, escoamento em tubos, né? Escoamento de convecção interna, né? Que as camadas limites já se encontraram no meio, a partir dali já tem um mecanismo, um fluido dinâmico completamente desenvolvido. Você tem outras relações, por exemplo, para escoamento assimétrico, que é o caso que você tem um lado que é isométrico e o isotérmico, e o outro é adiabático.
se isso daí acontecer, né, você tem uma superfície com uma temperatura e a outra não tem troca de calor, você calcula também, ó, sempre para esses casos que você tem um escoamento completamente desenvolvido, né, tá até o fully developed aqui para marcar o número de Nusselt, ele é calculado dessa forma aqui, tá vendo? O Rayleigh é S sobre 12, é S sobre L, ou seja, acaba que a fórmula que a gente usa mesmo é mais essa aqui, ó, tá? Considerando que as duas temperaturas são iguais, ou se você estiver considerando que você tem uma temperatura e o outro é adiabático, tá? Esse negócio da exponencial aqui é só realmente se você tivesse um S sobre L que não for tendendo a zero, mas para esse caso a gente só se interessa nesse tipo de mecanismo de troca de calor realmente quando tem um S sobre L tendendo a zero, senão é melhor você calcular como umas placas separadas, né? Se tiver um espaçamento maior entre elas, aí não interessa muito calcular, só calcular de outra maneira. Se tiver um simétrico, mas que o fluxo for constante, aí a nossa condição muda um pouco. Você tem que se lembrar, quando o fluxo é constante, a temperatura não é constante. Se o fluxo é constante, a temperatura não é constante, até o nosso Rayleigh, que é o número de Rayleigh, é modificado. Se lembrem aqui que você tem, depois desse G, beta, você tem aqui a temperatura, né, a diferença de temperatura. Mas o nosso Rayleigh modificado não considera a diferença de temperatura, porque a temperatura varia. Então a gente considera isso aqui, ó, o nosso Rayleigh modificado, ele considera o fluxo de calor. E aí você coloca esse fluxo de calor aqui dentro e você vai calcular o número de Nusselt. Aí também vai ter mais um parâmetro aqui, ó, esse K. Esse K o que é? O K é o K do fluido, tá? É o coeficiente de condutividade térmica do fluido. E aí você tendo esses parâmetros aqui, vai ter um S aqui que vai entrar também, ou seja, a gente acabou colocando, meio que substituindo essa diferença de temperatura que a gente usa quando tem a temperatura constante, pela lei de Fourier, né? Como se fosse a lei de Fourier, não. Usando a lei de Fourier e a lei do resfriamento, de Newton. Usando as duas coisas, você vai acabar caindo aí nessa fórmula que vai substituir a diferença de temperatura pelo fluxo de calor. E se lembrando dessas condições aqui, ó, quando você tiver um fluxo de calor constante vindo das duas paredes, como que fica isso daí? Vai ser os números de Nusselt calculados dessa forma, tá vendo? 0,144 vezes esse Rayleigh modificado, esse número de Rayleigh modificado novamente. O comprimento interessante dele é o S, né? não é o comprimento do L da altura da placa, é o S espaçamento entre as duas. E aqui a gente deve estar se perguntando, né? Quando você calcula o número de Nusselt, o número de Nusselt para esses casos de fluxo de calor constante está sempre com um L, né? Você fala o L, por que L? Porque a gente calcula esse fluxo de calor, ou o número de Nusselt, lá no topo aqui, ó, lá no alto da aleta, tá? No alto da placa. Mas por quê? Porque no alto da placa é que a temperatura é a maior. Se você tiver aquecendo aí esse fluido, é justamente onde você vai ter a maior temperatura, vai ser lá quando você tiver a sua coordenada X vai estar lá em cima, lá no L, beleza? Então a gente usa essa fórmula aqui para esse caso. Se você tiver um fluxo de calor de um lado e o adiabático do outro, essa fórmula se reduz a essa daqui, ó. Você utilizaria para esse tipo de fenômeno, novamente o Rayleigh modificado estará lá. Ou seja, é um para cada condição, você tem que olhar bem qual que é a condição que você tem, se é duas temperaturas iguais, se é uma temperatura de um jeito, outra de outro, e você vai usar as condições conforme for determinado, tá? Combinando todas essas relações, dá isso daqui, ó. Você vai ter condições de isotérmicas, tá? Se você tiver uma das paredes for isotérmica, vai ser esse C1 e você vai ter essas incógnitas, né? C1 e C2 aqui, que elas são buscadas lá na tabela 9.3. Deixa eu mostrar para vocês a tabela 9.3, deixa eu ver se eu consigo abrir ela aqui, ó. A gente está aqui com a tabela, esse não, está mais para baixo, está aqui, esferas 9.7, é nessa parte aqui, ó. E aí você pode ter esse caso, tá vendo? Olha só, você vai calcular para esses casos aqui, ó, você tem uma placas isotérmicas simétricas, ou seja, você tem a mesma temperatura nas duas placas. Aí o seu C é igual a 577, o C2 é igual a 2.87. Você tem também uma coisa que é interessante aqui, tá? Que é essa coisa do espaçamento ótimo. Isso aqui é outro parâmetro que tem para essas condições. Você pode olhar eles também para cada número de Rayleigh que você estiver analisando. Olha só, quando você tem um espaçamento ótimo, o que é esse S óptimo? O que quer dizer? Esse S óptimo quer dizer que é o espaçamento otimizado, otimizado a transferência de calor máxima para uma certa área. Se você tiver uma certa área que você quer realizar a troca de calor ou colocar placas para fazer essa troca de calor, essa é a melhor área que você pode utilizar, a otimização de área, o melhor S que você pode utilizar para ter a maior troca de calor dentro de uma certa área. Vamos supor, você tem uma certa área lá, um bloco, você quer maximizar a troca de calor nesse bloco, você vai colocar várias aletas. Esse S ótimo, e você tem uma área que você tem especificado lá para ele, esse S ótimo te dá o melhor espaçamento entre as aletas, para que você tenha a melhor troca de calor para essa certa área.
Já o Smax, que está aí, ó, é o máximo do espaçamento para que cada placa tenha maior transferência de calor, sem que as camadas limites venham a se emergir. Ou seja, você tem esses dois parâmetros, o S ótimo, que seria assim, já alguma coisa mais de projeto de engenharia, você quer usar uma certa área lá para trocar calor, você vai determinar esse S ótimo para saber qual que é o máximo aí de troca de calor que você pode ter para uma certa área. Mas esse S max aqui não, o S max já está dizendo qual que é o máximo de transferência de calor que você pode ter para cada placa, é meio separado, cada placa ou para uma certa área, tá? E aí você tem esse S max dividido por S ótimo aqui. Nunca né? O S max sempre é um pouco maior, porque você vai precisar, se quiser maximizar a troca de calor de uma placa, você precisa de mais espaço para ela, para que possa desenvolver essa convecção natural sem interagir com outra placa, né? Sem ter interação com a outra placa, tá? Isso aí é uma coisa meio, acho muito de engenheiro, na verdade. Eu acho que é uma coisa mais assim, coisa quando você vai fazer um projeto, mas aqui vocês estão vendo, né? Esses cálculos são feitos, um caso é para o caso isotérmico e o outro é para o caso de isofluxo ou isofluxo de calor, tá? Aqui não tem, deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante. Tem sim. Esse caso, na condição isotérmica, você vai ter uma temperatura, né? Você vai ter uma temperatura que vai ser a temperatura que estaria aqui, por exemplo. Deixa eu ver se eu mostro para vocês. Você tem uma temperatura ambiente, né? Que vai estar entrando aqui, ó. E você tem a temperatura das paredes. A temperatura para a qual você vai considerar todos os seus cálculos, lá do número de Rayleigh ou do número para todos esses cálculos que você vai precisar. Vou precisar de um cálculo vou precisar calcular propriedades para número de Rayleigh, propriedades para outras coisas que eu quiser calcular também, o número de Nusselt. Enfim, para tudo isso você vai usar a temperatura, que é a temperatura de filme, aquela média entre a temperatura de filme, que é a média da temperatura do ambiente, com a temperatura da superfície da placa, tá? Se você estiver no caso de isofluxo, você não tem mais a temperatura constante na parede. Então, qual temperatura que você vai usar para fazer a média? A temperatura da placa no final da placa, lá no topo da placa. Então, essa que é a maior temperatura que você tem. Aí você vai ver todas as propriedades que você precisar para calcular o Rayleigh, calcular Prandtl, calcular Nusselt, todas elas você vai utilizar a temperatura, a média da temperatura ambiente externa com a temperatura da placa no topo da placa, beleza? E esses valores aqui você vai precisar, C1 e C2 você vai precisar, dependendo lá de como está na tabela 9.3. Você vê aqui quando tem a condição de fluxos isotérmicos, olha só como é que o C1 e o C2 mudam. Se você tiver o caso isotérmico, a outra placa adiabática. Se você tiver uma condição de isofluxo e a outra placa é adiabática, aí você tem cada um tem o seu conjunto C1 e C2, beleza? Então fica aí essas informações. Esse caso é bem específico, tá? Por causa de projeto mesmo de placas que ficam muito próximas umas das outras, do que a gente vê muito em aleta, beleza? Na próxima aula vamos falar sobre espaços confinados, beleza? Até mais.